Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma Clayton. Olha, sinceramente, ele é um idoso no corpo de 32 anos. Primeiro porque ele tem uma trajetória totalmente rica, saiu de Pernambuco com 20 anos, veio para cá, São Paulo. Ele é casado há 10 anos e ele está na área tributária há 10 anos, 10 anos. correto? Correto. Além disso, ele contou um pouquinho para mim algo muito valioso, porque desde os 17 anos ele tem essa força, essa liderança, trabalhando conceitos e formas de conexão com jovens. E hoje ele celebra uma promoção, hoje ele é manager do Banco Rendimento. E ele tem um background muito interessante. E eu comentei com ele que a coisa mais nobre que a gente pode fazer é permitir que a pessoa fale de si. Macleito, fala um pouquinho de você. Bom, obrigado pela introdução. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem introduzido. Tenho um pouco a complementar, mas me chamo Macleiton, tenho 32 anos. Como você bem colocou, muito provavelmente um idoso no corpo de um jovem. Sou casado há 10, mesmo tempo de carreira dentro da área tributária. Sou original de Jaboatão dos Guararapes, a cidade, uma região metropolitana do Recife. Estou a São Paulo desde 2013 e, enfim, acho que é um pouco disso. Já venho com esse perfil de liderança, como você bem colocou, desde 2010, 2012, quando criei ali junto com mais dois amigos um movimento dentro da escola estadual que eu estudava em Pernambuco para liderar, influenciar jovens, discutir sobre futuro. Eu sempre fui um jovem muito inconformado, então não tinha ali essa percepção ainda de futuro, mas eu sabia o que eu gostaria de alcançar no meu futuro. E eu sempre fui do contexto, do conceito de que decisões decidem destinos. Então, a decisão que eu tomava enquanto jovem me traria exatamente onde eu estou. E estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que todas as decisões que eu tomei enquanto jovem me trouxeram a este lugar. É um prazer estar aqui com você, pessoa que eu admiro bastante, um grande expoente do ponto de vista de tecnologia e techs. Então, estou muito feliz de compartilhar essa tarde aqui com você. Opa! Macleito, eu vou começar aqui. Vamos quebrar o gelo um pouquinho. Tá bom. Eu quero te fazer uma pergunta muito capciosa. Você viu que virou tendência? Sim. Ai, vou te fazer uma pergunta capciosa. Você pede permissão para fazer Isso, mas já pede deixando assim a Sim. pessoa meio que em saia justa. Mas eu não vou te deixar em saia justa. Manda bala, vamos embora. Vou mandar uma bala muito boa. Quando você vislumbrou, né, a saída de Pernambuco, desculpa, eu esqueci o nome da cidade. Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Há 10 anos, certo? Não, na verdade, há 12. Há 12, 13 anos. Isso, há 12, 13 anos. Porque hoje quando a gente pensa, né, numa estrutura, num comportamento de uma pessoa de 20 anos, existem diversas modalidades. Você teve a força e a coragem, né, de sair da sua cidade, Jaboatão dos Guararapes, acertei, e vir para São Paulo. Você veio com tudo planejado? Como foi esse impulso, nessa mudança drástica na sua vida? De progresso. Tá bom. A história é longa, mas para encurtar, a minha mãe veio antes, tá? Ela tentou me apresentar à cidade. Eu passei 7 dias em São Paulo, no ano de 2012, e literalmente achei que não combinava muito com a minha vibe. Mas, ao mesmo tempo, eu fui uma criança que, enquanto se desenvolvia, eu já tinha essa percepção que, com todo respeito à minha cidade, óbvio, eu não achava que ela tinha tamanho para o que eu projetava de vida. Então, de oportunidades de emprego, de estudo e etc. E, embora eu não tenha gostado inicialmente de São Paulo, eu percebi que São Paulo poderia me projetar. Tá? E aí minha mãe conseguiu um emprego para mim em São Paulo, eu estava desempregado. Então, eu cheguei num domingo, lembro como hoje, dia 1º de dezembro de 2013, e comecei a trabalhar no segundo dia de dezembro. Tá? Então, eu já tinha essa percepção que a cidade, minha cidade natal, obviamente por questões culturais, não tinha ali tantas oportunidades o quanto eu encontraria em São Paulo, e encontrei em São Paulo a oportunidade de conectar
o que eu esperava de futuro de vida com as oportunidades. Então, as oportunidades provavelmente me conectariam e me trariam exatamente para o lugar que eu me encontro hoje. Então, houve sim coragem, eu coloquei praticamente a minha vida dentro de uma mala de 12 quilos e fiz essa mudança, e graças a Deus que as coisas aconteceram do jeito que foram planejadas, embora não com planejamento propriamente dito, no sentido de ter tudo desenhado, planilhado e etc., mas no sentido de dar um passo e Deus colocar o chão, sabe? Algo nesse sentido, assim. Talvez isso seja um corte, não sei se vai pro ar, mas eu tive coragem, eu tinha sonhos e eu entendi que São Paulo me proporcionaria alcançá-los, talvez numa celeridade maior do que eu conseguiria na minha cidade natal. Então, isso foi o que me motivou a fazer o movimento, embora a minha percepção inicial da cidade de São Paulo é que era um caos, tá? Mas é um caos que hoje eu adoro, eu me sinto um cidadão daqui e eu tenho muita dificuldade de pensar em sair da cidade hoje, porque a metrópole sempre foi um sonho de criança, assim, sabe? Eu cresci vendo os filmes de Nova York e São Paulo, para mim, é a Nova York do Brasil, sabe? Então, Não, mas é da América do Sul, né? exatamente. Agora, levando em consideração o seu desejo, o seu movimento, né, de mudança e progresso, eu quero entender em que momento você se conectou com o universo tributário. Boa. O meu primeiro emprego em São Paulo, eu era faturista. Eu emitia as notas de uma empresa que fazia representação comercial. Então, eu tive o primeiro contato com importação, despacho aduaneiro, despachante, desembaraço aduaneiro, e esse foi o meu primeiro contato com a área tributária como um todo. Eu era a ponte entre a empresa que eu trabalhava e o escritório de contabilidade, então eu enviava as notas, XMLs e etc., emitia as guias de impostos para que eles pagassem. Então, esse foi o meu primeiro contato. E eu acho que uma particularidade que eu sempre tive desde criança é a curiosidade. Tá? Então, eu sempre fui muito curioso, eu continuo sendo até hoje. Me conectei com a área tributária e me inscrevi em um processo seletivo para um pré-vestibular. Acho que não sei se é bem essa terminologia, era uma escola, uma faculdade particular, sabe? Assim? Não, eu fiz um processo seletivo mesmo para entrar numa faculdade particular, que é a Universidade 9 de Julho. Tá? Havia ali, do meu lado, a condição financeira, por ser uma escola que me dava essa condição de desconto, etc., e a oportunidade de estudar ciências contábeis era a opção mais viável ali, tinha um bom curso, eu busquei referências e acabei me matriculando. Tá, mas deixa eu trocar um pouco aqui com você. Você começou como faturista. E aí eu quero entender em que momento você despertou a curiosidade e falou assim, cara, isso é para mim, eu vou ser protagonista nisso, eu vou fazer diferença no mercado. Em que momento você quis entender o universo tributário e, sabe, seguir esse caminho? Tá bom. Eu diria que foi uma construção. A minha primeira necessidade era encontrar uma profissão. E como eu sentia uma familiaridade com as coisas que eu já fazia, eu vi na contabilidade uma oportunidade de ter uma profissão. Primeiro eu pensei em ter uma profissão e a descoberta do como o tax poderia influenciar, de como eu poderia crescer, isso veio ao longo do tempo. No meu primeiro semestre de contabilidade, eu consegui ingressar na minha primeira empresa de escritório de contabilidade. Eu tentei no escritório que eu já dava suporte ali como faturista, não tive a oportunidade, eu continuei buscando emprego e no fim do primeiro semestre eu entrei no escritório de contabilidade. Porque como eu já comecei numa idade um pouco mais avançada do que o tradicional, aos 23 anos eu não estava na faculdade ainda. O jovem de hoje vai à faculdade aos 19. Sim. Aos 23 eu não tinha uma profissão ainda e nem um endereçamento de uma profissão. E aí quando eu entro na faculdade eu percebo que eu precisava acelerar o meu aprendizado. E a forma de acelerar o meu aprendizado era ingressar na área o mais rápido possível. E aí eu fiz essa migração para o escritório de contabilidade e foi aí que eu percebi o quanto o tax era importante para as empresas e o quanto eu poderia me aproveitar dessa onda para ter uma carreira sólida.
Então, Defina a importância de tax para as empresas. A importância de tax para as empresas é uma pergunta interessante. Mas eu diria que, no primeiro momento, eu entendi que o tax era uma necessidade do ponto de vista de compliance, de conformidade. Tá? Então, eu olhava o tax como uma necessidade, era mais uma despesa do que algo importante. Então, todas as empresas, para estar em conformidade, precisavam do tax. Então, meu primeiro contato do tax era esse. E eu percebi a importância do tax a partir do momento que eu fui entendendo fato gerador, conceitos e etc. E o quanto que eu poderia me aproveitar desse conhecimento técnico para pagar menos impostos, para estar numa localidade onde o ISS, por exemplo, tributa menos do que em uma outra localidade. Então, eu percebi a importância do tax neste momento e, a partir dessa percepção, eu fui aproveitando as oportunidades que eu tive de aprender cada vez mais para usar a minha técnica em favor do negócio. Óbvio que enquanto você não está in-house, isso fica um pouco distante. Eu era um escritório dando suporte para alguém. Enquanto você é um terceiro, significa que o tax ainda não é tão importante para o negócio. Porque se fosse importante, estava em casa. Então, eu era um terceiro, eu não tinha essa oportunidade ainda de contribuir para o negócio, mas a partir do momento que eu fiz a migração da parte consultiva terceira para estar dentro do ambiente mesmo, eu entendi ainda mais o quanto o tax pode ser um parceiro do negócio, oferecendo ali estratégias, dados para que o board possa efetivamente ter condições de tomar boas decisões para o negócio. Tá? Então, eu cortei um pouco a linha do tempo para explicar o momento em que eu consegui entender o quanto o tax poderia ser importante para as empresas. Tá? Enquanto funcionário terceiro, eu entendi o tax como uma conformidade, enquanto funcionário dentro da casa, in-house, como se diz, eu pude perceber o quanto o tax pode ser parceiro do negócio. Ok. E se a gente se apegar um pouco, olhando para tudo que você está contando, né, dessa história, concepção, né, que você tem um background de trazer aí todo o viés operacional, e hoje você está em uma posição que acho que define visão estratégica, não tem outra concepção. Quando a gente pensa em estratégia, quais são os preceitos tributários que levam a uma organização, principalmente, né, um sistema que você está inserindo, sistema financeiro, para alavancagem? O que você traz ali de elementos, insumos para essa alavancagem estratégica dentro do seu universo, que é o mercado financeiro? Perfeito. O mercado financeiro é um universo muito particular dentro da área tributária. Tá? O volume de operações, de nota fiscal que não existe, enfim, o volume de dados ele é menor dentro da indústria financeira, tá? Pensando do lado de tax. E aí você tem a oportunidade de aproveitar esse espaço e essa lacuna que há entre volumetria de dados entre uma indústria, por exemplo, farmacêutica e uma indústria financeira, para de fato pensar mais no negócio. Então, como que o profissional de tax dentro de uma indústria financeira consegue alavancar? Primeira coisa é que a indústria financeira olha para o profissional de tax como alguém estratégico. Tá? E isso eu consegui perceber desde a minha passagem pelo Nubank. O profissional de tax dentro de uma indústria financeira, ele participa da ideação de um novo produto da construção de um novo produto desde a ideação. Então, quando você começa a estruturar um novo produto ou avaliar se aquele produto pode ser viável ou não, antes de chegar no MVP, o profissional de tax já está olhando para a concepção daquele negócio, entendendo qual que é a melhor forma de costurar aquele negócio, como que a gente desenha o storytelling desse negócio para que eu possa efetivamente ter a carga tributária mais eficiente possível. Tá? Então, eu percebo que a alavancagem do profissional de tax, sobretudo na indústria financeira, é exatamente ter essa proximidade do que é a construção do produto desde a sua concepção. Então, eu estou falando do produto desde a concepção. Então, quando a gente chega para oferecer o produto na prateleira,
toda a construção da cadeia tributária, ela já aconteceu na concepção do produto. Então, quando eu for apurar o meu lucro antes dos impostos, as despesas tributárias já estão adequadas ao que seria um modelo mais eficiente. E eu percebo que isso é o que alavanca o profissional de tax dentro da indústria financeira. Tá? Olhando para o jovem que entrou na USAI em 2016, o que ele não fazia ideia de que descobriria sobre a profissão? Boa pergunta. Quando eu entrei, eu não tinha noção do quanto o tax poderia ser parceiro do negócio. Então, o tax para esse jovem de 2016 era conformidade pura, obrigação acessória, emissão de nota, preenchimento de livro, arquivo físico. Então, eu não tinha essa percepção. À medida que eu fui avançando, eu pude perceber o quanto a minha técnica poderia contribuir para o negócio. E aí, eu, enquanto líder hoje, eu tento sempre estimular os meus jovens, os meus queridos jovens que vão assistir esse corte e esse vídeo, a privilegiar a técnica. Porque a técnica, para o bom profissional, ela pode ajudar as empresas a tomar boas decisões para obter lucro. O bom profissional de tax é o profissional que gera ROI. Então, para gerar ROI, enquanto profissional de tax, você precisa ter a técnica. Tá? Então, quando eu entro na USAI, o meu sonho de vida é ser auditor fiscal da Receita Federal. Uou. E quando eu participo da entrevista com a diretora, chama Karen, não sei se ela vai assistir isso em algum momento, ela achou que eu era um jovem ousado. Como assim você quer ser auditor da Receita? Por que não do ICMS? Na minha cabeça eu tinha que ser da Receita, porque a Receita Federal era o ápice do profissional de tax. Então, esse era o meu sonho. Eu não tinha muita noção ainda do quanto que eu poderia contribuir para que ainda trabalhando numa instituição privada, eu pudesse ter sucesso na carreira. E hoje, obviamente, tomei as decisões, entendi o que era o profissional de tax, e estou numa cadeira hoje que eu posso, talvez, me orgulhar dela. Mas... E o que mudou, transformou esse desejo? Você trouxe algo que eu não sabia. Receita Federal e universo financeiro. Eu acho que a Receita Federal era um sonho de um jovem que ainda não tinha muito conhecimento do que a área poderia proporcionar. Tá? E à medida que eu fui avançando, estudando, eu entendi que talvez ser um concursado não me daria a amplitude, enfim. Voltando à nossa conversa inicial, ser um concursado colocaria um teto sobre a minha cabeça. Então, a mudança de perspectiva aconteceu à medida que o tempo foi passando, e eu entendi que, enquanto profissional de tax, eu não precisaria colocar um teto sobre a minha cabeça, que eu poderia ir, talvez, até mais além do que eu iria como concursado. Então, eu consegui fazer essa leitura muito rapidamente e não cheguei a me inscrever em nenhum concurso. Tá? Eu continuei progredindo, estudando, buscando me aperfeiçoar para que eu pudesse ter sucesso ainda dentro de uma instituição privada. Muito nobre. Parênteses, a história do teto sobre a cabeça é viver sem limites. É isso. Muito fantástico. Eu peguei para mim, agora eu vou adotar. Não quero um teto sobre a minha cabeça. Nunca quis também. Boa. Nós temos uma coisa em comum. Você também é ex-Big Four. Sim. Qual é o ensinamento mais sagrado que você mantém até hoje desse universo de Big Four? Essa eu posso responder porque eu guardei o primeiro ensinamento de Big Four. Tá? No meu primeiro mês, eu já era um jovem que tinha um background de um escritório de contabilidade. Então, do ponto de vista técnico, eu já estava ali empatado com os meus concorrentes no mínimo. Tá? Eram pessoas mais jovens do que eu, mas com um pouco mais de bagagem em função das diferentes histórias de vida. O primeiro ensinamento que eu tive dentro de uma Big Four, o primeiro ensinamento que eu tive dentro de uma Big Four foi a seguinte expressão: aprenda de tudo e busque ser especialista só quando você já tiver aprendido tudo. Obviamente, com o passar do tempo, eu entendi o que esse rapaz quis me dizer. Ele chama Janis, tá? Já não tenho mais contato com ele. Ele era o supervisor da Deloitte e ele falou para mim: olha, você não precisa se limitar a ser especialista em um determinado tema. Dentro da área tributária, você precisa conhecer o todo
E depois você escolhe naquilo que você quer ser especialista. E isso me fez entender que o profissional de tax bom é o profissional de tax generalista. É aquele que conhece de tudo um pouco e consegue discutir aspectos tributários, seja lá qual for o tema. Indústria financeira, indústria farmacêutica, prestadores de serviços e etc. O principal ensinamento que eu tive na Big Four foi: seja um profissional generalista. Isso me impede de ser especialista em algum tema? Não. Mas eu posso escolher com propriedade aquilo que eu mais gosto para que eu me torne especialista daquilo, mas sem ignorar todo o meu background que eu pude aprender ao longo da minha carreira. Então, ser generalista é o que eu aprendi como primeiro ensinamento de Big Four e é o que eu tento passar para os meus liderados e para as pessoas que eu posso influenciar. Seja generalista e escolha aquilo que você quer ser especialista. Eu acho que esse foi o principal ensinamento que eu tive em Big Four. Até porque ser generalista te dá os instrumentos necessários para você conseguir esmiuçar de uma forma profunda a característica específica daquele fato gerador, daquele crédito, daquela particularidade que envolve o objeto de estudo. Você Perfeito. concorda? Concordo, total. Fantástico. Olha, é legal isso porque eu me baseei na sua trajetória e essa pergunta é muito interessante. Olha, tax em fintech. Você tem no seu portfólio Nubank, agora o Banco Rendimento, a gente até comentou um pouco disso antes, né? Você vem de duas verticais, dois opostos muito interessantes, né? O Rendimento com toda a sua tradição e o Nubank com a reconfiguração, né, de tudo que a indústria financeira performava até então. Pensando nisso, quando você olha para um bicho diferente, por exemplo, tax na indústria, pegar aqui a Biolab. Perfeito. O que muda na sua cabeça como profissional? O que muda na minha cabeça é exatamente a volumetria de trabalho, eu diria, no sentido de, na indústria farmacêutica, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com nota fiscal, com CFLPs, com código de serviço de situação tributária. Então, existe um volume dentro de tributos indiretos que eu preciso me preocupar muito mais do que na indústria financeira. Então, eu percebo nessa minha movimentação Deloitte e Biolab que eu estava um pouco mais distante daquilo que eu prezava para ser especialista. Voltando um pouco no que a gente falou do profissional generalista, eu conhecia um pouco de tudo, eu sabia andar no ICMS, no IPI, nas vendas interestaduais, na importação, alíquota interestadual, GIA, tudo isso eu conseguia tocar, dominar, mas a minha vontade de ser especialista era na tributação corporativa, naquilo que está relacionado ao lucro. E quando eu vou para a Biolab, eu faço esse movimento, eu estava sabendo fazer o que eu estava fazendo, mas eu estava um pouco longe daquilo que eu tinha escolhido para ser especialista, que era a tributação corporativa. Então, o choque de realidade foi exatamente esse. Eu estava na Deloitte, sendo profissional generalista, eu vou para a Biolab, sou um pouco mais especialista, mas na tributação do consumo, tá? Porque dentro da Biolab, a tributação corporativa, que é o imposto de renda e a contribuição social, ficavam na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade é quem tem a noção do que adiciona, do que deduz, pensando do ponto de vista de demonstração de resultado. E aí a minha participação na Biolab ela era muito mais no sentido de livro, escrituração fiscal digital, GIA, DSTDA, tinha uma série de conformidade que eu precisava cumprir, que eu estava cumprindo com excelência, eu diria, mas um pouco desconectado daquilo que eu gostaria de ser especialista. Tá? E essa migração da Biolab para a indústria financeira foi justamente olhando para aquilo que me conectaria com o que eu queria ser especialista, que era a tributação corporativa. E quando você faz esse movimento para a indústria financeira, você está tratando de tributação corporativa na veia, porque uma instituição financeira ganha via spread, o spread você tributa o PIS/COFINS, que é do consumo, e o resto é corporativo. Você precisa olhar as oportunidades de adição, de exclusão, onde que você tem margem para gerar mais ROI na linha de resultado de imposto. Então, toda essa migração aqui, hoje faz muito mais sentido do que fazia à época,
mas me parece que foi uma decisão acertada porque me conectou com o que eu tinha de propósito, que era ser especialista exatamente em tributação corporativa. Então, passar por tudo isso que a minha carreira me fez passar, me tornou profissional generalista, e hoje o storytelling tem um cronograma lógico, eu diria, que me trouxe exatamente para onde eu estou, conectado com o meu propósito de ser especialista em tributação corporativa e ser um parceiro do negócio, que eu não consegui encontrar essa oportunidade, talvez, na indústria farmacêutica. Eu consegui encontrar na indústria financeira. E uma dica para quem está começando, saiu da faculdade agora, qual que é o start, o melhor start para a carreira? São duas coisas. Seja curioso. Essa é boa. Então, você precisa ser curioso, você precisa ir atrás. Não espere que as pessoas te ensinem, seja proativo. Então, a curiosidade gera a proatividade, na minha percepção. Tá? E a segunda coisa é não se apegue a um determinado tema, seja generalista. A área tributária se atualiza todos os dias e hoje tem algo que não tinha na minha época. A velocidade da informação com o uso da inteligência artificial vai tornar o profissional curioso de hoje especialista muito mais rápido do que eu me tornei quando eu não tinha o acesso a essa informação na velocidade tão rápida quanto acontece hoje. Então, para quem está começando, seja curioso, generalista e use IA. Não tem como fugir disso. Sim, mas tudo bem. A IA, eu nem consigo imaginar. Eu também venho de uma geração que o WP Work Paper é raça pura. Você tinha que pegar uma nota, aí você vinha no Excel preenchendo lá as tags, aí fórmula de Excel, aí você tinha que abrir o regulamento, achar ali a situação, enquadrar, depois você ia para o draft. Então, tinha ali, né, uma ordem estruturada de como a gente conduzia os nossos steps, mas tudo de forma muito manual. Perfeito. Na sua opinião, você citou IA. Naquela época a gente não tinha IA, então a gente era mandatório, né? Porque você tinha que colocar no draft de onde você tirou aquela previsão legal e, obviamente, o sócio ele tinha que atestar que aquilo estava correto para ir para o cliente. Hoje a gente consegue isso em um clique. Mas qual que é a grande sacada negativa da IA no seu ponto de vista? A sacada negativa da IA, no meu ponto de vista, aí pode ser uma opinião de alguém míope no tema, é que a IA ela te dá a resposta tão rápida que vai te desincentivar a confirmar se aquela informação é verdadeira. E o porquê que eu falo isso, tá? Já aconteceu comigo de, por uma questão de timing entre uma reunião e outra, consultar um artigo da legislação, de uma legislação específica via IA, a resposta em microsegundos, e ela não era assertiva. Então, o problema de usar IA sem ter o double check do que de fato está na redação da lei é exatamente de se tornar um especialista da coisa errada. Então, você vai ser especialista de uma matéria que não está regulamentada, por exemplo. Então, o uso de IA, ele acelera o seu conhecimento, mas ele não pode te fazer ignorar o que está no regramento legal, que é o que a tua ferramenta faz. Ela te leva exatamente para o trecho da norma, da forma que está escrito, para que a redação ela esteja ali e ela se conecte com a interpretação que a Mia trouxe de informação. Então, eu acho que o principal problema do uso da IA hoje na área tributária é despertar um profissional, com perdão do termo, a preguiça de ter que fazer a consulta de uma forma um pouco mais ampla. Tá, mas aí tem uma pegadinha também. Pode ser. A gente abordou até agora os preceitos para fazer o double check em uma premissa legal. É o seguinte, a gente até agora abordou o double check nas premissas legais. A gente fez uma indagação para a IA, ela em microsegundos foi lá e falou assim, ó, a resposta é o artigo tal do regulamento Y, fechou, beleza? Aí você falou que o adequado é o double check, então o indivíduo sai do ambiente da IA, seja qualquer IA, e vai ali na página oficial do regulamento e consulta aquilo, a legislação está verídica, não está revogada, a vida que segue. Fechei o double check, beleza?
Só que antes dessa etapa tem algo ainda mais valioso. O que leva uma IA a conectar a determinada resposta? Talvez o dado estruturado. Tcharam! Exato. Então, O dado estruturado pode acelerar, obviamente, a especialização de alguém que está buscando, mas você limita talvez a alucinação da IA se você tem dados estruturados para que ela consiga pensar por você. Então, sim, na etapa anterior, se você tem um dado estruturado, a resposta da IA vai ser muito mais assertiva do que uma busca globalizada. isso, garoto. Muito bem, muito bem. É assim que a minha funciona. Muito. Por isso que eu fiz essa pergunta. Propaganda. Bom, mas pela sua experiência, onde mora o maior desperdício de crédito tributário? Eu diria que na manualidade. Tá? Eu poderia dizer aqui que é nos produtos monofásicos, na substituição tributária, etc. Eu poderia gastar técnica aqui, mas eu consigo perceber que o maior desperdício de crédito tributário está na manualidade. Se você pensa em tributos federais, nós temos uma ferramenta ECAC hoje que ela cruza os dados daquilo que foi pago versus o que foi declarado. E ela é uma ferramenta muito boa para dizer o quanto você deve, mas ela não é boa para dizer o quanto você tem direito a recuperar se você eventualmente fez um pagamento indevido a maior. Tá? Então, a manualidade, na minha percepção, é onde mora a maior oportunidade de recuperação de crédito. Tá? Bom, e você tem o privilégio, 32 anos, 12 na área, praticamente, Sim. casado há 10, as contas do Mark Clayton são elevadas. E você está vivendo um momento totalmente disruptivo no Brasil, que é a reforma tributária. Quando você olha para o início da sua carreira e esse momento, qual é o primeiro insight que vem na sua cabeça? O primeiro insight que eu diria o primeiro insight que vem na minha cabeça, valeu a pena ter estudado tanto. Obviamente, por ser casado muito jovem, por ter uma criação cristã, eu não fui o jovem de sair muito, enfim, muito em festas. Então, aproveitei esse tempo e energia que eu economizei ao longo do tempo para estudar. Então, o primeiro insight que eu tenho é, putz, que bom que eu estudei, porque isso me dá respaldo para estar exatamente onde estou e vivendo aqui talvez o ápice do profissional da área tributária no Brasil. Acho que a reforma tributária do consumo no Brasil ela é uma baita oportunidade para quem estudou, para quem se esforçou, para quem construiu uma carreira dentro da área. E eu consigo olhar com muitos bons olhos essa reforma, porque eu penso que, além de facilitar o dia a dia do profissional de tax, ela vai facilitar o que para mim é mais importante, que é o ambiente de negócios no Brasil. Então, com uma tributação neutra, fazendo exatamente o que fazem os grandes países do mundo, nós vamos, inclusive, atrair investidores, nós vamos atrair investidores para o Brasil, que hoje o cenário no Brasil ele é tão complexo que ele afasta o investimento justamente porque o gringo não consegue entender o imposto dentro do preço. Então, com a tributação neutra, com o imposto sobre valor agregado, a gente vai construir para o Brasil um ambiente muito mais favorável de negócios e eu vejo isso com muita alegria, eu diria. Inspirador. Bom, um pouquinho mais de técnico. A emenda constitucional 132... A famosa. Cria uma transição até 2033, é claro, e a gente vai ter os regimes ali em plena dualidade, eu diria, né? Na prática, qual é o maior erro que as empresas estão cometendo agora, em 2026? Eu diria que o principal erro das empresas, e aí eu tenho ouvido bastante, é o estado de negação, tá? Acho que muitas empresas ainda não perceberam que a reforma ela já é uma realidade, ela não é uma promessa, ela não é algo que está vinculado a um governo especificamente, por exemplo.
existe uma expectativa de alguns donos de empresa que eu tenho conversado de que com uma eventual mudança de governo a reforma pode não acontecer. E isso é no mínimo um desconhecimento, porque a reforma tributária, como você disse, está na EC 132, Emenda Constitucional, que é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada por lei ordinária. Então, não é uma simples mudança de governo que faria a reforma não acontecer. Tá? Então, o principal problema das empresas neste ano de 2026, para mim, é o estado de negação, porque tem muita gente ainda acreditando que a reforma não vai acontecer quando ela já está acontecendo. Então, acho que o principal problema que eu percebo é esse. Existe um senso de urgência real ou as empresas ainda estão no modo espera? Eu acho que cai no que você falou de senso de urgência. Mas o que faz um CFO sair do estado de paralisia? Ele dá o clique que está acontecendo. O modo de espera ele se conecta um pouco com o que eu falei há pouco, tá? O estado de negação, mas o que faz o CFO sair do estado de inércia são os dados. Tá? Então, o CFO ele é uma pessoa que tem que se preocupar mais com o futuro e pensar de forma prospectiva do que com o passado do negócio. O CFO é a pessoa que ocupa uma cadeira que tem que olhar para frente. Como que eu mantenho esse negócio viável? Como que eu mantenho a rentabilidade do meu negócio? E a forma de tirar o CFO do estado de inércia ou de negação é mostrar para ele que com o aumento de carga tributária, se ele não for eficiente, ele vai pressionar a margem dele e aí pressão de margem significa menos rentabilidade. Então, eu acho que tirar o CFO do estado de inércia é justamente demonstrar, através dos dados, o que pode acontecer com a rentabilidade do negócio que ele cuida se ele não se atentar para as premissas da reforma tributária. Fantástico. Comportamento. A gente sabe que existe um período de transição para os créditos tributários atuais e pensando no conceito de crédito acumulado. Como você tem esse background valioso, quando você lida com a ideia de prescrição em decadência, pensando na reforma, como você lida com o aspecto de convencimento do CFO para equalizar essa métrica contábil? Perfeito. A prescrição já é um problema que já existe na metodologia atual, tá? Então, já é um problema que existe na metodologia atual, então quanto mais tempo você leva para conciliar, para homologar, para dar clareza para o crédito que você acumulou ao longo do tempo, você já tem um risco de prescrição no regime atual. Tá? E isso ganha um pouco mais de relevância porque os tributos, PIS e COFINS, por exemplo, eles já deixam de existir a partir de 2027. Então você não tem a possibilidade de pegar esse estoque e compensar com débitos de PIS e COFINS, por exemplo. Então, quanto mais tempo você levar para homologar, para conciliar, para dar clareza daquele crédito para que ele se torne apropriável, quanto mais tempo você levar, mais caixa você vai queimar. Porque se você tem um débito e o teu crédito não está homologado para que você consiga fazer uma compensação, isso significa que você vai pagar um imposto que, em tese, não é devido, porque você tem um crédito que não foi apropriado ainda. Tá? Então, eu diria que ele precisa acelerar essa conciliação. Vou falar um pouquinho do futuro do profissional de tax. Coincidentemente ou não, você vai a Malta, Sim. lidar ali com alguns aspectos do IVA global, etc., levando em consideração esse movimento na sua carreira, né, de olhar para o mundo, conectar o mundo à realidade atual do Brasil. Como você vê o profissional de tax em 2030? Em 2030, o pessoal de tax precisa entender de dados estruturados, fonte de dados única, e como ele consegue transformar esse dado em informação tangível para que o board possa tomar decisão. Isso já é algo que já deveria estar acontecendo, tá? Mas eu acho que o movimento da reforma tributária ele acelera para que todo profissional de tax possa fazer essa migração. Eu não consigo olhar hoje o profissional de tax que tem, por exemplo, aversão à inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela é um parceiro que pode acelerar, que pode analisar, que pode consolidar dados, que pode resumir, enfim, o que acelera o conhecimento do profissional de tax.
Então, eu entendo que o profissional de techs em 2030 precisa continuar sendo inconformado, precisa ter a IA como aliada e precisa ter essa visão de dados estruturados. Techs, para 2030, ele precisa ser infraestrutura. Então, se você não tiver uma infraestrutura muito bem definida em 2030, provavelmente você vai ser ineficiente, enquanto profissional de techs, ineficiência pode culminar em demissão. Então, eu diria que esse é o problema. E sobre Malta, só para finalizar a minha parte aqui, dentro dessa pergunta, Malta é uma oportunidade que eu estou tendo de ficar 4 semanas imerso em como que funciona a tributação do IVA nos grandes países. E aí isso vai desde o IVA menos moderno para o IVA mais moderno, como é o caso de alguns países como a Austrália e afins. Então, percebendo que o Brasil está indo para um caminho de imposto sobre o valor agregado, entender como que ele funciona no mundo e na prática é muito importante para o profissional de techs e felizmente eu estou tendo essa oportunidade de ir a Malta por 4 semanas para estar imerso nesse tema. E como você comunica para a sua equipe, como manager, toda essa visão de futuro, as habilidades necessárias? Como é o McClelton na liderança? O McClelton na liderança, ele é uma pessoa que provoca. Eu nunca cresci confortável, sabe? O desconforto que eu tive ao longo da minha carreira foi o que me fez crescer. Então, eu brinco com a minha equipe que eu vou te proporcionar um ambiente desconfortável, mas não insuportável. Eu prezo pelo bom ambiente, pela troca, pelo cuidado com as pessoas. Então, vai ser desconfortável para te fazer crescer, desde que não seja insuportável. Se ficar insuportável, me procura, a gente faz um ajuste de rota. Mas eu tento ser o mais provocativo que eu posso ser. Eu invisto nas pessoas de acordo com o budget que se apresenta. O orçamento de techs sempre é muito reduzido, tá, gente? Então, com o orçamento que nós temos, nós tentamos investir nas pessoas. E eu acho que a forma que eu posso influenciar essas pessoas é tendo a escutativa, sendo parceiro no dia a dia. Se está com diferença, senta junto e resolve. Se está com algum problema, alguma dúvida, me procura. E a gente constrói junto um futuro melhor para os profissionais de techs, tá? Eu diria que eu sou um líder provocador. Bom, e para finalizar, termina essa frase. Daqui a 10 anos, quem não souber ler dados tributários vai ser tão relevante quanto o profissional que escriturava nota fiscal na mão na década de 90. Ou seja, é uma relevância que tende a zero. Não sei se é muito forte essa fala, mas... Não, acho que ela é realista. Tá bom. Então, o profissional que não souber ler dados em 2030, ele tende a ser irrelevante. Então, quanto mais próximo da leitura de dado, quanto mais entender de como que funcionam os dados no background, não olhar só para o front, você precisa entender como que funciona no background não, no back-end, precisa entender como que funciona no back, porque a leitura de dados é o que vai fazer o profissional de techs ganhar longevidade, tá? Então, eu diria que se o profissional de techs em 2030 não souber ler dados, ele vai ter a mesma relevância que um profissional na década de 90 que fazia o imposto de renda na mão e não se atualizou, tem hoje. Provavelmente está fora da área tributária, no mínimo. Bom, obrigada. Obrigado você. Tem muito assunto. Acho que quando você voltar, Opa. tem que ter uma rodada 2, mas com caso prático, acho que um aprofundamento, um laboratório mesmo. Porque essa perspectiva e esse momento de atualização, ele acho que está tão perfeito, tão singular, que tem muito conteúdo ainda para a gente ficar aqui divagando, sim, profetizando, provocando. Sim. E como você falou mesmo que você é com seus funcionários, que eu esqueci? Eu sou um líder provocador. Eu crio um ambiente desconfortável para gerar crescimento. Mas não chega a ser o quê? Insuportável. Exato. Se ficar insuportável, você também me avisa. Se ficar insuportável, me procura, porque não é essa a intenção. Mas fantástico. Bom, a gente encerra por aqui. O McClelton com só 32 anos, com tanta história para contar. A gente faz uma versão 2 aqui no seu retorno. Obrigada por tudo. Ficarei muito feliz de voltar. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu sou fã da Make the Way. Vocês sabem disso. Live University e tudo mais, para não parecer que é um marketing. Valeu, gente. Fantástico. Valeu. Tchau.